Falando agora um pouquinho da Fundação Barceló, né? Ela é considerada uma das maiores universidades e mais prestigiosas universidades privadas. Então, outra coisa, a gente está falando de uma universidade super prestigiosa dentro da Argentina e da América Latina, mas é uma universidade privada, tá? A gente se vocês também seguirem outros de nossos vídeos, vocês vão ver também que a gente falou de outras universidades, por exemplo, públicas. E a gente ainda vai falar de algumas outras privadas para vocês terem conhecimento, porque é muito legal se você decidiu realmente fazer um intercâmbio educacional, tá bom? Mas, assim, essa universidade, a Fundação Barceló, ela é muito prestigiosa na Argentina, principalmente, como uma das melhores universidades privadas, tá bom? E, de fato, assim, ela é reconhecida a nível internacional, né? Tanto entre países da América Latina. Isso daí é muito, muito, muito legal, né? Se você realmente está querendo estudar uma boa universidade que te entrega todo o conhecimento que você precisa na carreira que você escolheu, é uma excelente universidade para a escolha, né? Uma das coisas curiosas dessa universidade, Fundação Barceló, é que todas as carreiras dessa universidade, principalmente, são todas focadas na área da saúde. Então, isso daí é extremamente genial, né? Imagina se você decidiu realmente seguir a carreira na área da saúde e ter uma universidade que entregue esse conhecimento, né, na carreira que você escolheu e totalmente focada na área da saúde. Então, a gente está falando de professorados, né, professores que entregam conhecimento assim profundo num tema, né, porque são somente na área da saúde. Então, isso daí eu acho incrível, né? Por exemplo, também eles têm o curso de medicina, né, que eles oferecem, que provavelmente, na verdade, muitos brasileiros corre atrás de universidades na Argentina, sabendo que elas são muito boas, né? Que oferecem tudo que eles esperam, né? De uma universidade. Então, eles aceitam estrangeiros. Isso daí é uma coisa muito legal, né? Uma universidade que, além de oferecer esse conhecimento para argentinos, né? Eles aceitam estrangeiros. Então, como brasileiro, você é super bem-vindo lá, gente. Uma das coisas também interessantes da Fundação Barceló é que, assim, a universidade tem, por ser privada, ela é paga, né? Só que, assim, a mensalidade deles é considerada entre as universidades privadas da Argentina como a mais acessível. Então, por exemplo, você tentou de tudo, você não conseguiu ir a outras universidades na Argentina, mas tem a oportunidade, por exemplo, de entrar numa universidade privada e escolheu a Fundação Barceló. Pessoal, assim, ela é realmente conhecida como a mais acessível. E realmente, se você comparar, né, sobre por exemplo, a medicina no Brasil, assim, é totalmente diferente, né? A gente está falando de um investimento aproximadamente de uns 700 mil reais, né? Porque são praticamente 7 anos de curso, né? Na graduação na medicina aqui no Brasil, e você vai pagando, né? A gente está falando desses 7 anos, só que assim, você praticamente paga tudo depois de finalizar o curso, né? Então, você terminou os 7 anos, só que assim, perfeito. E depois? E como que eu vou pagar esses 700 mil? Exatamente, é uma coisa que você fica, meu Deus, eu vou ficar pagando infinitamente. E tem essa universidade agora da Fundação Barceló, né, que é privada e que é super acessível. Então, assim, é uma oportunidade, se você realmente escolheu fazer um intercâmbio educacional, de você
ir e poder estudar medicina. Talvez é o sonho que você sempre teve, né? É um sonho que você seguiu, mas não teve oportunidade e você tem aquela acessibilidade, no caso, na Fundação Barceló. Então, eu acho muito interessante. Então, a Fundação Barceló tem a forma de ingresso que já já vou conversar com vocês, vou explicar certinho como que funciona, né? Que no caso a gente já falou que sem vestibular, então esse daí já vocês já estão sabendo que eu vou explicar que não é sem vestibular, mas e aí, como que é a forma de ingresso então, né? Mas já já falo com vocês. Mas tem outras coisas que no caso a gente considera como benefício, né? Como, por exemplo, né, a gente acabou de falar que a Fundação Barceló, ela é acessível, mas e aí, quanto mais ou menos você paga mensalmente? A gente está falando aproximadamente R$ 1.200 por mês, comparado com universidades do Brasil, que você paga praticamente uns 5.000 a mais por mês. Então, assim, é uma diferença. E, assim, a gente pode até considerar a conversão da moeda, né? Porque pode ser até mais barato, né? Vocês sempre precisam ficar atentos, valor em pesos argentinos, né? E quando a gente converte, como que ficaria, né? Então, a gente está fazendo uma aproximação, mas pode ficar menos que R$ 1.200, né? E comparado com o Brasil, não tem nem como, nem como representar essa comparação, né, gente? Outra coisa, perfeito, eu decidi fazer um intercâmbio educacional. Mas que benefícios além de perfeito? Eu tenho uma universidade que vai ser super mais, bem mais acessível, né? Mas o que mais de benefícios eu tenho se eu faço um intercâmbio educacional, por exemplo? Agora vamos falar assim ele te agrega, né, gente? Ele te agrega pessoalmente, profissionalmente. Saber, assim, outro idioma, né? Porque você está fazendo um intercâmbio educacional, você não vai chegar lá falando português. Primeiro que tudo, né? Você vai precisar falar espanhol. Provavelmente, se você vai falar um portunhol, eles vão te entender, mas isso não vai te ajudar. Porque no final, você vai precisar, por exemplo, eu decidi estudar medicina. Vai ter matérias que vocês vão precisar do conhecimento do idioma. E isso vai te agregar muito, muito pessoalmente, profissionalmente. Não só falando durante a carreira. A gente está falando também profissionalmente após finalizar a carreira. Eu finalizei, por exemplo, eu me formei, sou médica. Perfeito. Você pretende ficar ainda na Argentina ou voltar no Brasil, ir para outro lugar? Se você, por exemplo, ficar em algum país que fale hispano, nem que fale o espanhol, vai te ajudar muito profissionalmente. Você vai poder se comunicar com as pessoas, elas vão te entender, o que principalmente é essencial se vocês realmente decidirem morar num país hispano, por exemplo, né? E ter uma fluência num idioma, gente. Como não é importante, como não é bom você sentir aquela segurança de ir num país e falar assim espanhol e a pessoa te entender, poder se comunicar tranquilamente. Então, isso daí é maravilhoso. Além de te dar uma autonomia, você ficar sem medo nenhum de falar. Sem medo de ser entendido errado, por exemplo, né? Que às vezes o espanhol com o português, as pessoas falam que parece, perfeito. Só que assim, tem muitas palavras que não tem nada a ver com o idioma. E eu, principalmente, sou claro exemplo disso. Eu cheguei no Brasil não falando nada de português. Mas eu vim com o espanhol, falei assim, nossa, todo mundo vai me entender. Mas não, teve problema por isso mesmo. As pessoas tinha coisa que entendiam, mas tinha coisa que eles entendiam até errado. Mesma coisa, vocês brasileiros indo num país hispano e falando um portunhol, vocês precisam realmente pensar como o idioma, como o espanhol é importante, né? E lógico, né? Uma coisa muito importante também, assim, falando da Fundação Barceló, além de vocês vão saber o espanhol, é importante tudo, vocês também vão poder exercer, né? Uma coisa interessante que o certificado que vocês recebem, vocês conseguem exercer no Brasil, lógico,
que vocês precisam ver que provas vocês precisam fazer para poder validar esse certificado no Brasil e vocês poderem exercer no Brasil, tá? Não é algo impossível, né? Vocês conseguem realmente exercer no Brasil, mas vocês só precisam ver como que faz essa validação do diploma para vocês poderem exercer no Brasil, tá? Esses são detalhes, né? E além de tudo, vocês vão ter um reconhecimento, né? Se vocês estudarem na Fundação Barceló, uma universidade prestigiosa, reconhecida a nível mundial, né? Na Argentina, países da América Latina, vocês vão ter aquele reconhecimento por ter estudado numa universidade altamente prestigiosa, né?